Bom, nós estamos indo agora para o Salmo 47, eu gosto muito. Ele pode trazer um pouco de polêmica para algumas pessoas a respeito de algumas atitudes que a gente toma na igreja, né? Deixa eu explicar primeiro uma coisa para você. A igreja, né? O que é igreja? A igreja, pela primeira vez, Jesus disse, né? Pedro, tu és uma pedra, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Na realidade, não é sobre a pedra de Pedro, porque Pedro, o nome de Pedro quer dizer pedra lascada, pedra pequena, não é a rocha. A rocha é Cristo, e Pedro sabia muito bem disso. E Pedro ouve de Jesus assim: por causa da tua declaração, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Quando ele perguntou: o que vocês pensam de mim? Então Pedro fala isso, ele disse assim: Pedro, não foi você quem declarou isso, foi o Espírito Santo que está em você. Porque homem nenhum podia declarar isso. Então, sobre esta sua declaração, eu estabeleço a minha igreja. Qual era a declaração? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, Filho de Deus, igual a Deus. És Deus, o Messias, Deus. É isso que ele declarou. Eu vou estabelecer minha igreja sobre você. A ideia de igreja sempre é um prédio, né? Um telhado grande, uma cruz, alguma coisa parecida, igreja cristã, uma torrezinha. Essa é uma ideia bem nostálgica, né? Da igreja, mas não é isso. A igreja, na formação de Atos capítulo 2, ela vivia nas casas das pessoas. Era o grupo de pessoas, e a palavra era eclésia. Eclésia quer dizer um grupo de pessoas que vai até o centro, na praça, para decidir alguma coisa do município. Era isso, eclésia. E Jesus usou essa palavra, e Paulo também usa essa palavra. A eclésia que está na cidade e tal, a eclésia que está na cidade, porque era a igreja que estava lá na cidade e tal. Era o grupo de irmãos, de crentes, de pessoas que acreditavam em Cristo, que viviam naquela cidade. Não era um prédio, eles não podiam construir isso. E os judeus também não sei se deixariam, e o governo romano também não, porque o governo romano tinha as religiões oficiais. E o judaísmo era uma religião oficial. E os cristãos iam na carona do judaísmo, até que eles, não, vocês não são judeus. E aí eles ficaram meio marginalizados nesse período. Mas Constantino foi quem colocou os cristãos dentro de templos. Depois que o templo de Israel, o véu do templo rasgou, então não teve mais templo, acabou. Ele está dizendo assim: o sistema do templo não tem mais, agora eu sou o Cordeiro morto, eu sou o sumo sacerdote que vai interceder. Pronto. Tudo foi para Jesus. Era sombra, lembra-se? É sombra do verdadeiro que é Jesus. Então não tem mais. Por 200 e tal anos aí. Então eles ficaram lá para cá, para lá, escondidos, tal, perseguição aqui, vamos matar os cristãos porque eles puseram fogo em Roma e tal, e Domiciano aparece, cria umas barbaridades, Nero e todo mundo. De repente aparece Constantino e diz: não, peraí, eu vou me tornar cristão. Só que ele se batizou só no final da vida. A mãe dele tinha se batizado. Ela sim tinha se tornado cristã. Ele disse: não, pode deixar que eu vou pagar os pastores. E vocês podem usar as igrejas ou os templos pagãos, pode usar, fique à vontade. Tirou todo mundo dos templos pagãos e foram para lá. Então, igreja, com esse sentido, é aí. Hoje, nós não podemos ter esta visão de que igreja é um lugar sagrado. Sabe o que é igreja? É um lugar consagrado. Não há mais lugares sagrados. Então, a igreja é um lugar consagrado. Ele é específico para a salvação de pessoas. Posso dar uma receita de bolo ali? Sim, pode. Se é para salvar pessoas, pode. Posso falar sobre o fumo, sobre o álcool? Pode. Posso servir ali alguma? Pode. Porque é para salvar pessoas. Não sei se eu estou sendo muito assim liberal, mas eu acho que não. Porque igreja é um lugar para isso. Não é sagrado. Então, não pisa aqui, não corre ali, não faz isso, porque isso é a casa de Deus. Não. A Bíblia chama a igreja que nós temos hoje, o Novo Testamento, de casa de oração para todos os povos. Tem problema em chamar a igreja? Nenhum problema. Mas é uma casa de oração para todos os povos, aberta para todos. É isto, essa é a ideia. E aqui o Salmo vem falando de algumas coisas que alguns até ficam aterrorizados. Como a Bíblia pode ter isso aqui? Primeiro tema, né? Ou vamos falar da estrutura. Primeiro da estrutura. Então a estrutura, você não tem na sequência esses 8 versos, mas o verso 1, verso 4 a 6. Então aqui temos 4 versos, mais o 9, compõe um bloco.
porque fala os remidos desse reino. Quem são os remidos desse reino? Então, 1, 4 a 6, 4, 5, 6 e o 9. Bom, nós temos aqui o verso 2, 3, 7 e 8, então são 4 versos. Aqui, estão diante da gente aqui. Esses 4 versos falam sobre o governador desse reino. Então, primeiro os remidos e o governador. Então, dentro desse clima de o governador, dos remidos, ele dá identidade para os remidos no verso 4, e diz assim: escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Aqui está falando dos judeus, primeiramente. Depois vem Cristo. Ele diz aqui no verso 1, então vamos lá no verso 1, que ele fala sobre os remidos do reino. Então, ó remidos do reino, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus. Alguns ficam incomodados com esse batei palmas aqui. Bom, se não quiser bater, não bata. Não tem nada proibindo isso, né? Celebrai a Deus com vozes de júbilo, com volume. Vozes de júbilo são palavras com volume. Não é assim, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não, não é isso. É glória a Deus, louvado seja o Senhor. É com um sentimento, não é? Eu coloco ali o meu coração quando falo isso. Louvado seja Deus. Então, neste clima aqui não é, está falando do templo, inclusive. E fora do templo também. Está dizendo, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus, com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande rei de toda a terra. Já fala do governador. O verso 1 fala dos remidos, o verso 2 fala do governador. Ele é tremendo. É o grande rei de toda a terra. Vamos ter o 3 também, que é do governador. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Agora vamos lá para os remidos de novo. Esse é o grande Deus. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Então, aqui fala da identidade. A nossa identidade está ligada com Deus. Ele nos escolheu. Como filhos. Nós somos os israelitas em Cristo, não é? Aí ele vai. E vai falando no verso 4, 5, ele diz, 5, aliás, ele diz, subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei da terra, de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. E aqui algumas pessoas dizem, mas não é harmonioso nós cantamos? Sim, muita coisa é harmoniosa. Então a gente não pode dizer música do diabo, música de Deus. Cuidado com esse negócio. Não queira se arvorar e escolher em nome de Deus. Por favor. Aqui diz muita alegria. Eu uma vez fui numa igreja e eu gosto de falar, às vezes falo uma coisa engraçada sem querer, eu não preparo isso. E alguém ri e tal, etc. E o irmão chegou para mim e disse, pastor, o senhor não pode fazer isso na igreja. Por quê? Não, igreja não é um lugar de sorrir. Igreja é um lugar de ficar sério. Mas espera aí, por quê? Porque na Bíblia está escrito que Jesus chorou, ele não sorriu. Não diz nenhum lugar que ele sorriu. Então, sorrir não é uma coisa adequada para fazer dentro da igreja. Olha, se eu estou alegre porque o Senhor me salvou, se eu estou alegre porque Ele está salvando as pessoas, que o Senhor me remiu, o Senhor me dá a sua graça, me dá a sua misericórdia, eu não vou cantar louvores, eu não vou ter voz de júbilo, é volume alto. Isso não quer dizer estragar o ouvido dos outros, mas falar assim num tom de alegria, júbilo, é isso. Esse salmo é para levantar, Deus o rei da terra, é para levantar, louvor sem conflitos pessoais, entende? É louvar. Agora, lógico, eu não posso extrapolar em nada, eu tenho que ter equilíbrio em tudo. Mas equilíbrio não quer dizer que eu tenho que ficar de um lado ou de outro. Equilíbrio é equilíbrio, é no meio. Lembre-se disso. E aqui fala bater palmas. Eu não sei em que momento isso pode acontecer na igreja, mas uma pessoa está sendo batizada, alegria, num momento alegre.
Olha, eu gosto de bater palmas quando alguém está sendo batizado. Não, respeito você totalmente, mas é um momento de muito júbilo. E a Bíblia aqui me dá caminhos para isso. Salmodiai, cantem salmos. Aí está o Daniel Lidick, né? Tem salmos cantados, lindos salmos, nós estamos colocando aqui no nosso programa. Música maravilhosa, salmos lindos. Salmo 23, tem uma porção de música sobre o Salmo 23. Sobre o Salmo 46, falamos agora há pouco, Deus é meu refúgio. Tem um monte de músicas. Então, como é bom poder crescer nesse espírito, não é? Aqui quando fala salmodiai, o verso 5, me permitam falar no verso 5 aqui. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Aqui pode nos dar a ideia, alguns comentaristas bem espirituais dizem, pode dar a ideia do Senhor subindo, depois dos dias que ele ficou aqui na terra, subindo, vai sendo recebido com aclamação pelos anjos, trombetas tocando. Não é como se eles estivessem dizendo assim, na ascensão de Cristo, sua tarefa foi bem sucedida. Até anotei algumas coisas aqui para não esquecer. O seu nascimento virginal foi maravilhoso. Não é a sua infância, lá no templo com 12 anos, a sua resistência diante do mal foi maravilhosa. O que mais? A sua comunicação da verdade. Não é extraordinária a comunicação da verdade de Cristo? Como ele comunicava para crianças, para idosos, para casais, para jovens, para o povo do Sinédrio, para os soldados. Que comunicação, olha, foi efetiva, foi bem sucedida. Então Jesus subindo e os anjos cantando. Louvor, essa é a ideia, pelo menos que a gente pode ter aqui. O seu discipulado foi incrível, 12 homens. O Senhor fez com toda a dificuldade que esses homens lhe deram. Gente complicada, mas o Senhor foi bem sucedido na cruz. O Senhor não fugiu da cruz, na morte. O Senhor foi bem sucedido na morte, na ressurreição. Jesus subindo, subindo, diz aqui, subindo Deus por entre aclamações. O Senhor ao som das trombetas. Põe alegria no seu coração. Não estou dizendo que você não pode ouvir uma música mais tranquila, eu gosto. Toda manhã quando eu viajo pouco agora, mas viajava muito, eu colocava umas músicas clássicas, bonitas, orquestradas, eu gosto muito disso. Aí, à tarde, depois do almoço, eu tinha que viajar, a música tem que ser um pouco mais animada, senão dá sono, né? E eu ia cantando junto, quando estava sozinho, quando tinha alguém eu tinha vergonha de cantar junto, né? Aí não deu certo. Mas ponha música na sua vida, ponha salmos, cantai louvores. Creia que o Senhor recebe isto com alegria. Não tenha medo, talvez até de levantar a mão num momento especial de um hino, um gesto. Nós precisamos ter mais isso. Não estou dizendo que quem não tem está perdido, mas vamos ser mais alegres. O Evangelho tem que deixar a gente alegre, porque senão não é o Evangelho verdadeiro. Estamos juntos nessa jornada. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a termos equilíbrio, mas que este equilíbrio não nos leve para um lado em que a gente não cante com alegria, com júbilo, com entusiasmo, que a gente não veja o Senhor subindo com esta alegria, segundo o verso 5. Senhor, que a gente veja o céu. O céu não toca harpas com músicas fúnebres, jamais. A alegria é estar na presença do Senhor, e o Senhor está entre nós. E temos que celebrar isto, celebrar a vida, a morte de Cristo, a vida que Ele nos dá, a misericórdia, a graça, em nome de Jesus. Amém.